Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria, como sempre, estarmos aqui juntinhos, comentando sobre o Evangelho de nosso Mestre e amigo Jesus e sobre a doutrina dos Espíritos. Hoje nós iremos passar um programa reprise. Espero que vocês gostem, com o nosso querido amigo Aldo Motelevich. Foi um programa muito especial. Então, deixo um forte abraço para todos e que tenham um excelente final de semana. Olá, queridos amigos, uma boa noite para todos. É uma grande alegria para o meu coração estar com todos vocês nesta noite de sexta-feira. Quero mandar um abraço para os amigos que nos acompanham pela TV Nova Luz, pela Rai TV, aos queridos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, aos nossos irmãos da Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina e a Rádio Portal da Luz. Um forte abraço também para os nossos queridos Anjos Azuis, que nos dão suporte aqui no chat. E hoje quem nos acompanha é o nosso querido amigo Cassiano Ferreira. Vamos verificar aqui o chat para ver quem já está conosco. Nós estamos aqui com a presença de Paulo Roberto, Neuza Cardoso, Marco Aurélio, Adelaide Neta. Quem mais está conosco? Helena Padilha, Denise Magalhães, Rosângela Reis, Odilson Vargas, Daniel Cardoso, Jeane Torres, Alice Maciel, Daniela Ferrato. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. O nosso querido amigo Alexandre Sancor também está conosco, Luciane Bradache, enfim, sejam todos bem-vindos. Façam as suas perguntas, os seus comentários. Esse programa ele é realizado por todos nós, quando entramos em comunhão e podemos oferecer a Jesus, o nosso mestre amigo, o nosso coração repleto de esperança, de bom ânimo, de alegria, para que sejamos portadores da sua mensagem. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele esteve conosco aqui no ano passado, em novembro, se não me engano, o nosso querido Aldo Motelevich. Ele é natural de Curitiba, casado e pai de 3 filhos, empresário do ramo de seguros e músico autodidata, compositor, intérprete e roteirista. Já produziu diversas canções, peças teatrais e esquetes com a temática espírita. Participa do movimento espírita desde 2004, onde já trabalhou como evangelizador de infância e juventude, coordenador de encontros de mocidade, coordenador do ESD, bem como coordenador de encontros de família e de evangelizadores. Vinculado à Casa Espírita Missionários da Luz, em Curitiba, iniciou um trabalho com palestras musicais em 2016 e desde então tem recebido convites para exposições por todo o Brasil. Artista espírita, associada à Abrarte, tem colaborado com seminários, oficinas e apresentações para o fortalecimento da arte dentro do movimento espírita. É o apresentador do programa semanal Tom da Conversa, que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas, através de 8 canais do YouTube, uma realização do IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. É o idealizador, intérprete, compositor e produtor do projeto musical espírita Razão Áurea, que já tem 2 álbuns gravados, Depois da Vida, em 2017, e Mundo Novo, em 2019. Os 2 álbuns do projeto têm os seus recursos destinados à organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Muito bom, seja muito bem-vindo, meu amigo Aldo.
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham aí no chat. Já vi muitos amigos queridos aqui, fiquei feliz deles estarem aí prestigiando esse curitibano aqui, esse pinguim. E é sempre um prazer, né, estar aqui novamente para uma conversa. Eu que já estive aqui com vocês uma vez, estava muito bacana. E hoje novamente aqui. Eu adoro quando você lê o release inteiro, assim, é raro as pessoas leem o release inteiro, né? Aí parece que a Uhum. gente fez bastante coisa, dá uma sensação de dever cumprido, mas eu sei que não, né? Só que não, né? Mas é gostoso ouvir, parece que a gente fez bastante coisa, é muito legal. É que o nosso comprometimento é muito grande, né? Eu compreendi, não dá aquela falsa sensação, nossa, eu fiz coisa pra caramba já e não. Que bom que alguém está lembrando, né? Mas não é, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? E pouco tempo, né? Como eu digo sempre, a vida é curso ligeiro, não dá para perder tempo. Isso. E o nosso tema de hoje é bem interessante, né? Intolerância e empatia seletiva. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, nós, como sempre fazemos, vamos realizar a nossa prece. E eu peço que você cante para nós, né? Vamos aproveitar a É, sua presença aqui para fazer uma prece diferente, né? Através de uma vamos, música. vamos. A música ela tem esse poder, né? De polarizar as esperanças da alma, né? Traz as pessoas para o nosso assunto. E a gente polariza, porque as pessoas às vezes ficam muito dispersas, né? E a música tem Isso. a prece musical, então, mais ainda de trazer essa polarização. Eu vou tocar então uma canção que nem é minha, de Marcos Canduta e Jaime Togures, que se chama Meu Lar, que é ótima para a gente fazer a nossa início de prece. Vou mostrar aqui uma. Eu estou sem equipe técnica aqui hoje, então vocês vão me ver mexendo em tudo, que a Andréia está com 8 meses de gravidez, não quer mais ficar aqui me ajudando por enquanto. Então vamos lá. O berço em que eu nasci, será que eu escolhi para viver contente com todos os presentes, juntinhos elos da corrente? A casinha que é meu lar, queria reformar. Janela em coração, paredes de união, e o teto só de proteção. E depois aconchegar, sentindo os corações vibrando num abraço, apertar esse laço. Na prece o que eu pedia, viver bem em família. Aconchegar, sentindo os corações vibrando num abraço, apertar esse laço. Na prece o que eu pedia, viver bem em família. Na prece o que eu pedia, viver bem em família. Na prece o que eu pedia, viver bem, viver em família. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Estava escutando o áudio, essa canção prece, né? E me lembrei do Evangelho no Lar, tão importante para a manutenção do equilíbrio e da harmonia
da nossa convivência familiar, esse núcleo que nos acolhe aqui na Terra, quando estamos reencarnados. É aquele cadinho que Deus nos coloca para que nós possamos crescer, possamos nos libertar. O Evangelho no Lar é essa ponte de ligação com o mais alto para que nós possamos buscar a energia, a serenidade, para essa convivência com mais equilíbrio e mais harmonia, né? E o alcance do Evangelho no Lar, ele é incrível, né, Marcos? Eu nunca tinha me dado conta, mas eu estou no movimento espírita desde 2004, daí a gente demora para cair algumas fichas, né? E eu comecei a enxergar o Evangelho no Lar mesmo como um processo de evangelização, até dos obsessores. Olha que interessante. Às vezes a gente está sempre reclamando, mas é os obsessores, os obsessores. Sim, mas se você faz o Evangelho no Lar, se ele está tão coladinho em você, você está fazendo um processo interessante ali. É verdade. Né? De trazer o obsessor ou aquele irmão equivocado de outra vida para um padrão vibratório do perdão, por exemplo, para que ele possa ser auxiliado pelas entidades que estão ali sempre, mas que às vezes ele não consegue enxergar e também não consegue vibrar naquele padrão. E a gente fazendo o Evangelho com seriedade, sempre no dia certo, na hora certa, uma hora ele vai acabar entrando nesse padrão, e aí as entidades que nos assistem o Evangelho vão poder fazer o trabalho deles. Olha que trabalho incrível, interessante, sim. Que se estende onde a gente nem imagina às vezes. A gente só recebe benefícios, né? Só benefícios. Mas, Aldo, entrando já no assunto, o que é empatia seletiva? Não fui eu que inventei isso, não, viu? Mas eu trouxe esse assunto. Um dia me chamaram para fazer uma palestra na URI Litoral aqui. Eu estava meio sem palestras novas, eu já tinha feito todas lá. Eu falei, puxa, podia levar um assunto novo, né? E eu já tinha feito uma palestra sobre diga-me o que compartilhas que te direi quem és, para falar do julgamento, não julgueis para não ser julgados, enfim. E eu queria continuar essa conversa, enfim. Daí eu comecei a pensar no assunto e trouxe, né, essa questão da empatia seletiva, da intolerância, né, que é uma das consequências, inclusive, que nós estamos vendo da pandemia que está se estendendo. Né? As pessoas estão num processo de ansiedade muito grande, então elas estão, né, como nunca, voltadas, né, para dentro de si, para os seus familiares, enfim, e aí começam a surgir as demandas, né? E os processos, né, que são dolorosos às vezes, né? Porque quando a gente vive para fora, fugindo, né, das responsabilidades do autoconhecimento, é mais fácil, que você está se divertindo, enfim. A ignorância produz muita alegria, muita felicidade, né, entre aspas. É verdade. Mas aí quando a gente tem que encarar e começa a pensar, e aí é doloroso, e ao invés de assumir as próprias dificuldades, a gente tem, infelizmente, no mundo que a gente vive, aquela postura de procurar culpados, né, Marcos? Para tudo. Então é difícil assumir a nossa parte. Então vamos achar culpados. Sempre foi assim na história da humanidade. Quando alguma coisa grave acontece, a gente precisa culpar alguém, não é possível, né? Deus não vai deixar isso acontecer, é culpa de alguém, enfim, né? E aí o ser humano é muito capaz de fazer isso mesmo, ele é campeão de fazer isso, de terceirizar responsabilidades, como dizia lá Freud, né? O ser humano é campeão em terceirizar as responsabilidades. E aí eu estudei um pouquinho sobre a empatia, sobre a intolerância, essa empatia seletiva que a gente está vendo acontecer devido à polarização que está acontecendo, né, depois do advento das redes sociais. Está havendo uma polarização muito grande. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente tinha muitos diálogos, né, quando a gente vivia assim mais juntinho todo mundo, porque diálogo ele sugere que a gente tenha algum tipo de interação com o outro, né? A gente fala, o outro fala, que nem você falou agora, correto? Não fica um monólogo, né? Isso. Como a gente vai fazer aqui. E a gente não tem mais diálogo, né? Com o distanciamento social e o advento das redes sociais, onde as pessoas ficam protegidas atrás de avatares, atrás de redes sociais, atrás de pseudônimos, enfim. E com essa distância que não permite a outra dar um bufete na cara da gente, né? Da gente estar longe. Antigamente a gente tinha mais medo de dizer o que pensava, então agora a gente resolveu falar e dar opinião sobre tudo. E aí não é diálogo, é só alguém que é um pseudo-jornalista, um pseudo-cientista, um pseudo-médico, né? Todo mundo é especialista em tudo agora, né? Basta ter um canal que nos deram para ser né, para a gente ter o nosso jornal próprio, para a gente ter o nosso canal de televisão, enfim. A gente tem uma tribuna onde a gente pode falar tudo que vem na veneta, né? Tudo que vem na venta, como diz aqui no sul. Só que isso tem consequências também. E uma delas é isso que está acontecendo, essa polarização,
onde a gente não escuta ninguém, a gente começa a ter uma empatia seletiva, porque como a gente não escuta mais ninguém, a gente só está escutando e se solidarizando com aqueles que pensam como nós, que participam, né, da nossa visão de mundo, enfim. E a empatia, a palavra empatia, né, a sua definição, que tem várias definições na linha psicológica, né, na semântica, ela tem uma definição simples, que é a capacidade de sentir, né, ou compreender a outra pessoa, mas dentro da perspectiva dela. Ou seja, né, a gente conseguir imaginar como aquela pessoa está se sentindo, se solidarizar, se sensibilizar com isso. Então isso é uma das definições de empatia, são muitas definições. Eu não sou psicólogo, não tenho essa pretensão. Imagine vocês, é um corretor de seguros, entusiasta de psicologia, de astronomia, de música, que eu nem sou formado em música, aqui dando opiniões também. Mas para enriquecer o nosso assunto e ter mais, ser mais doutrinário, eu trouxe questões do Livro dos Espíritos que nós vamos falar durante a fala de hoje, para que a gente possa estar bem alicerçado na codificação, enfim. Mas essa introdução é mais ou menos isso. Então a empatia seria isso. E a empatia seletiva seria o que, Helder? A empatia seletiva é exatamente fazer isso só com as pessoas que nós achamos que merecem, ou seja, é seletivo, ou seja, eu tenho empatia por aqueles que compartilham a minha visão de mundo, que eu acho que merecem, né, a minha empatia, enfim. Não é para todas as pessoas. E aí começa a ficar complicado, porque nós que somos cristãos, que nos dizemos filhos do mesmo Deus Criador, né, independente da religião, da crença, da raça, seja onde estivermos, somos todos irmãos em Deus. E nós acabamos fazendo o contrário daquilo que apregoamos, né, nos nossos postulados espíritas. Enfim, nós temos essa empatia com umas pessoas e com as outras não. Ah, não, mas aquele ali, ele tem uma dificuldade social, aquele ali, eu entendo por que ele está cometendo esse ato, mas aquele outro não pode cometer, né? Como se a gente não tivesse uma vida anterior, né, vidas pregressas, comportamentos anteriores, e como se não tivéssemos, inclusive, uma nova existência depois, que pode, né, trazer dificuldades para aquele que estiver tendo uma postura diferente agora. Nós queremos resolver tudo imediatamente, porque nós somos de uma geração instantânea, né, do macarrão instantâneo, do iFood, tudo a gente quer resolver pela revolução, nós temos que fazer a pessoa, inclusive, ser boa por decreto. A gente acredita que isso funciona. E a gente tem, na história da humanidade, vários exemplos de que isso não funciona, né? Se você eleger um opressor para poder colocar, como o Paulo Freire dizia, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor, do oprimido é ser opressor. Enfim, a gente precisa realmente entender isso, que a vida é curso ligeiro. Nós acreditamos na vida futura, enfim. A nossa visão de mundo não pode ser tão imediatista assim. Nós entendemos os irmãos mais materialistas ou ateus que têm essa postura, e nós temos que respeitar eles, inclusive. Inclusive, esse é o conceito de alteridade, viu? Que as pessoas confundem com empatia. Alteridade é isso, é aceitar o outro como ele é. Como dizia Chico, né? A mim dou o dever de ser melhor a cada dia, ao outro dou o direito de ser como ele é. Então, isso é uma prática, né, da alteridade, que é diferente de empatia. Empatia é apenas nos se sensibilizar com a dor do outro, tentando enxergar da perspectiva dele a sua dor, tentando sentir, que é muito difícil, nós não temos como sentir a dor do outro, apenas imaginar, né? Fazer esse exercício de imaginar, porque a gente não tem como saber, cada um calçou um chinelinho e sabe por que age dessa maneira. Mas a alteridade é saber que ele é diferente de mim e aceitar, né, sem ficar julgando, aceitar que ele é diferente de mim e que estamos num mundo de pessoas muito diferentes entre si, né? É mais ou menos isso. Dois pontos me chamaram a atenção nessa sua introdução. O primeiro é que você falou logo no início, né, que nós temos o hábito de jogar no outro a responsabilidade sobre determinados assuntos. E nós nos esquecemos que o que nós criticamos no outro é apenas um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, se eu estou criticando determinada coisa numa pessoa, é porque aquilo me incomoda e está dentro de mim e que às vezes está inconsciente, eu não consegui perceber. E a outra coisa também é que Jesus, desde o tempo que ele esteve aqui conosco, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, né? E sempre nós criamos castas, sempre nós criamos o corporativismo, sempre nós fazemos essa seleção, esquecendo, conforme você mesmo falou, da questão das nossas múltiplas existências, né? Como espíritos imortais,
necessitamos passar por várias experiências. E muitas das vezes, aquilo que hoje nós criticamos, que nós não gostamos, amanhã nós estaremos experienciando para que assim possamos realmente trazer para dentro de nós a maturidade espiritual necessária ao nosso crescimento. Mas eu gostaria, Aldo, de fazer uma ponte do que você falou sobre empatia seletiva com o conceito de intolerância. Você pode falar para a gente? Podemos sim. Olha que interessante. A empatia seletiva, ela nasce nas paixões humanas, né? Nós acabamos nos afeiçoando como se fossem tribos, né? Nós vivemos como tribos, né? São religiões, times de futebol, aglomerações políticas, e nós acabamos, né, tendo essa empatia por causa das nossas paixões, pelas paixões humanas. As paixões nos cegam de tal maneira, quando elas são desequilibradas, que nós só realmente começamos a ouvir aquilo que nos interessa, cancelamos as pessoas. E a intolerância, na verdade, é a incapacidade de aceitar o diferente, né? A intolerância nasce do medo, da insegurança. Nós temos pelo menos 4 emoções básicas dentro de nós, né? A psicologia mesmo, né? Tem umas áreas da psicologia que falam demais até, mas nós temos 4 emoções básicas: o medo, nós temos a raiva, nós temos a alegria, a tristeza, e nós podemos sublimar ou desequilibrar essas emoções, né? As emoções, elas são episódicas e nós não temos controle sobre elas. Só que essas emoções geram sentimentos que ficam conosco de longo prazo ou curto prazo, depende da nossa intenção. E essas sim, os sentimentos, nós podemos entender eles melhor e trabalhar esses sentimentos, mas as emoções básicas não. Então, quando eu desequilibro, por exemplo, uma emoção básica de medo, eu vou ficar num processo de depressão, insegurança, e vou desenvolver algumas fobias. E a própria intolerância não é senão o desequilíbrio do medo, né? Daquilo que é diferente, que eu não consigo entender, eu me sinto inseguro. Tem um cara, eu acho muito legal, não sei se você conhece, mas eu acho que o nome dele é Daryl alguma coisa, daqui a pouco eu lembro o nome dele. É um americano, um afrodescendente, que tem até um documentário sobre ele na internet, na Netflix, eu já vi uma vez, que é um afrodescendente que desde os anos 80 começou a ter uma postura diferente com o pessoal da Ku Klux Klan. Porque os afrodescendentes, mesmo dentro dos Estados Unidos, depois de acabarem com a escravidão, viveram períodos de segregação muito forte. E esse Daryl, ele resolveu fazer diferente. Ao invés de juntar o time dele do lado de cá para odiar os que odiavam os afrodescendentes, ele resolveu começar a convidar membros da Ku Klux Klan que aceitavam esses convites e conversar com eles para que eles se conhecessem de verdade. Porque ele tinha uma frase que ele dizia assim: como que você pode me odiar sem me conhecer? E aí o Daryl conseguiu, inclusive, mais de 200 membros da Ku Klux Klan, ele conseguiu fazer com que eles deixassem essa organização, conversando com eles, assim, tentando entender o lado deles. Daí eles conversavam, e ele era um músico americano, e eles começavam a ver que eles tinham muitas afinidades sobre esporte, sobre música. E esse medo que eles tinham, que fazia com que eles entrassem nesses tipos de organizações, fez com que eles se sentissem idiotas e falassem: nossa, mas esse cara é tão bacana, por que eu estou querendo acabar com ele, né? Então o Daryl entendeu que o ódio não ouvia o ódio, ele era surdo para o ódio. Inclusive o ódio alimentava o ódio. Ele queria acabar com esse medo, ele queria entender de onde vinha esse medo. E era exatamente da insegurança do desconhecido. Como nós temos, às vezes, com culturas diferentes da nossa, né? A gente vê uma pessoa com uma burca e a gente tem medo, não sabe por que tem medo. Tem uma história que eu gosto muito de contar, falando desses assuntos, que eu sou de uma época, eu já tenho 51 anos, vou entregar a minha idade aqui, em que a mãe tinha que sair para trabalhar, a gente ficava tudo em casa, filharado, o pai também. E ela contava uma história sobre o homem do saco. Já ouviu essa história, Marcos? Já ouvi. E ela contava assim: olha, vocês cuidado de ir para a rua, porque senão o homem do saco vai pegar vocês. E eu tinha uns sonhos com isso. A criança tem um imaginário muito forte, né? E o meu sonho era assim, que o homem do saco, dentro daquele saco que ele carregava para lá e para cá, tinha uma tábua cheia de pregos, assim, que além de me levar, eu ia cair naquela tábua, ia me furar inteiro. Então era bem terrível, assim, tinha pesadelos. E aí o que aconteceu? O que aconteceu naturalmente? Bom, a minha mãe, quando falou isso, ela não imaginou que eu, quando fosse mais adulto, começasse a ter uma dificuldade de lidar, por exemplo, com a população de rua. Então ela despertou em mim, desenvolveu em mim, inculcou em mim um sentimento de aversão
pela população de rua. Então, quando eu olhava para alguém na rua, deitado, alguma coisa assim, não era uma sensação boa ou de empatia que eu tinha, era medo. Né? Alguém que vai me ver falar isso, fala assim, nossa, Aldo, como você é preconceituoso. Né? Ou alguém que é muito imediatista e tem essa postura de julgamento, vai dizer, nossa, tua mãe, olha o que a tua mãe está fazendo, isso é jeito de criar um filho. Né? Então, assim, quando a pessoa não entende por que uma pessoa tem um comportamento assim, né, de medo ou qualquer coisa, sem ter um diálogo, ela vai ficar naquela postura de julgamento, né, o tempo todo, criando os estereótipos. Esse aqui é homofóbico, aquele ali ele é fofoqueiro, aquele ali não sei o quê. Então, assim, a gente sempre está julgando os outros por um aspecto bem pequeno da personalidade da pessoa, como se ela se resumisse aquilo. Né? A gente sempre enxerga a sombra, né, como diz a Joana de Ângelo, a gente sempre está de olho na sombra, a gente não vê os outros aspectos, nós somos treinados, temos o hábito de olhar para a sombra da pessoa. Eu sabia, tinha certeza, o Aldo fica fazendo palestra, mas eu tinha certeza que ele tinha alguma coisa errada, ele tem chulé, ou tem alguma coisa assim. Então, infelizmente, o ser humano ele não consegue, né, no estágio que nós estamos, tentar se colocar no lugar do outro para entender da onde que vem aquilo. E a nossa postura de julgamento, que não deveria existir, porque nós temos um mestre modelo aqui que nos diz, não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma medida que julgais os vossos irmãos, também será julgado. A mesma medida que medides, ele também será medido. Ou seja, nós sabemos isso em teoria, mas na hora de colocar na prática, a gente está ali sempre, né, julgando com aquela postura intolerante sobre qualquer aspecto. Muito imediatista. Né? Isso é uma coisa muito própria das redes sociais, da pandemia, onde nós ficamos, como eu falei no início ali, né, muito protegidos, né, por esse distanciamento, que deveria ser distanciamento social, mas não emocional e muito menos distanciamento do Evangelho. Muito bom. Nós temos aqui um comentário do Dilson Vargas, às 21h20, Cassiano. O Dilson Vargas, às 21h20. Ele fala, tudo que criticamos no outro já fizemos ou vamos fazer. André Luiz. Muito bom. Tem pessoas aqui pedindo uma caneca sua, do seu programa. Deve ser a Daniela Ferrato lá eu me perdi BSS agora quem foi que pediu. Ela vive cativando aqui, ela vive buscando essa caneca. Eu até dei a chance dela ganhar, fazendo umas perguntas doutrinárias, mas eu sacaneei, ela fez perguntas muito difíceis para ela não ganhar, porque eu não tenho como mandar lá para os Estados Unidos, né? Mas tem gente que está atrás. Não, foi o Sérgio Santana. Não, o Sérgio é daqui do lado, é meu amigo, eu consigo, ele estou devendo um presente de aniversário para ele, que fez aniversário agora. Parabéns, Sérgio, eu acabei esquecendo seu aniversário, né? Mas eu arrumo uma caneca de presente de aniversário para você, fique tranquilo, tá prometida já, você está mais pertinho. Hein, Aldo? Algumas pessoas aqui estão falando que seu som está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar só um pouquinho na próxima fala sua. Vamos lá. É que aqui é aquela dificuldade que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um microfone muito sensível para tudo, então eu fico longe dele, mas agora deve ter melhorado um pouquinho. Bom, Aldo, vamos aproveitar que você está aqui, né? Você pode tocar uma música pra gente? Vamos. Eu escolhi tocar algumas canções aqui hoje, não muitas, né? Porque a conversa é sempre mais interessante no seu programa. Mas uma canção eu vou começar a tocar que chama A Lei. Ela fala sobre a reencarnação, né? Que é a justiça do amor de Deus, como nós falamos. E a reencarnação tem muito que a gente está falando aqui. Porque às vezes as pessoas esquecem disso, que aquele que hoje é um privilegiado, amanhã pode não ser numa nova existência. E aquele que hoje não é um privilegiado, já foi numa existência anterior. Então a gente não precisa querer fazer justiça a nós. Nós já temos um juiz, já temos alguém no leme dessa embarcação que é a Terra. Nós precisamos só fazer a nossa parte e mudar a nós mesmos. Porque a lei, né, ela já cumpre o seu papel. A lei. Vou colocar uma câmera para vocês me verem tocar. Quem nunca pensou em desistir ou chorou sozinho em frente ao espelho? E quem é que não se arrependeu quando se negou a ouvir um bom conselho? Quem já aprendeu a se calar, mesmo atingido soube suportar? E quem nunca teve a ilusão que atire a primeira pedra ou estenda a mão para construir, para consertar, para evoluir, para encontrar, para refazer, para reparar, para aprender, para ver justiça
renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. Nascer, viver, morrer e renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. E renascer, reencarnação, tal é a lei. Quem nunca pensou em desistir ou chorou sozinho em frente ao espelho? E quem é que não se arrependeu quando se negou a ouvir um bom conselho? Quem já aprendeu a se calar, mesmo atingido soube suportar? E quem nunca teve a ilusão que atire a primeira pedra ou me estenda a mão para construir, para consertar, para evoluir, para encontrar, para refazer, para reparar, para aprender, para continuar, para construir, para consertar, para evoluir, para encontrar, para refazer, para reparar, para aprender, para ver justiça. Nascer, viver, morrer e renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. Nascer, viver, morrer e renascer, eis a questão. Nascer, viver, morrer e renascer, reencarnação. E renascer, reencarnação, tal é a lei, tal é a lei, tal é a lei, tal é a lei. Muito bom, Aldo. A reencarnação realmente é a nossa niveladora, né? Ela nos coloca no plumo. Com certeza, ela que é a grande niveladora de tudo. Isso. Se você está pensando que você vai escapar dela, ninguém escapa dela, não. A gente volta rapidinho aqui e tem que começar de outra maneira, né? É. Nós temos um comentário aqui da Ivanir Silvas, 21 e 29, Cassiano, por favor. Ivanir. O intolerante age sem dar-se conta da tolerância que a vida tem com a gente. Realmente, muito bem colocado, Ivanir. Quantos desatinos que nós cometemos, né? Pois é. Eu acho que Jesus trouxe tantos ensinamentos nesse sentido, né? Então, assim, a gente estava fazendo essa leitura, inclusive, antes de começar o programa, né? Falando sobre o perdão, né? Se você quer que o Pai Celestial, né, tenha essa visão de perdoar as suas atitudes, como é que você não está fazendo isso com o seu irmão, né? Como é que você vai querer que ele tenha essa atitude com você se você mesmo não está fazendo? Então a gente acaba, né, nos colocando numa situação muito difícil. Quando a gente bate do outro lado, a gente começa a ficar com vergonha, né, da oportunidade que perdemos, de entender que nós só estávamos aqui para mudar nós mesmos. Né, e como esse sentimento de alteridade, aceitar o outro como ele é. É tão mais fácil viver assim. Mas aí o que a gente faz? Faz o contrário. Passa a vida inteira tentando mudar o nosso entorno e perde uma grande oportunidade, né, de mudar exatamente o que nós podemos mudar, que é a nós mesmos. Esquece do mais importante, né? Esquece do mais importante. Mas, Aldo, eu sei que você já deu uma pincelada no início, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais a diferença entre empatia e alteridade. Então, já que a gente está falando de paixões humanas, a gente precisa muito de uma referência doutrinária aqui para não ficar uma coisa de achismos, né, de gente que está falando de opinião, enfim, né? Inclusive, falou assim, você não é nem psicólogo, você está falando sobre psicologia aí. Mas no Livro dos Espíritos nós temos umas questões muito interessantes
Uma delas é a 874, que eu gosto muito, né, da lei de justiça, amor e caridade. Né? Eu gosto muito dessa lei, né, que é a 10ª lei ali que está no Livro dos Espíritos, que ela engloba as 3 revelações. Né? A lei que seria a justiça, que são as leis, né, as leis da justiça trazidas por Moisés ali no Monte Sinai, o decálogo, justiça. Amor, que é a 2ª revelação trazida por Jesus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a caridade, né, trazida aí pela espiritualidade através do codificador Allan Kardec, que mostra que é o amor em ação, né? A caridade é o amor em ação. Então, lei de justiça, amor e caridade é completa. E na questão 874 do Livro dos Espíritos, na lei de amor, justiça, amor e caridade, diz mais ou menos assim, eles perguntam para as entidades: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens se entendam de modos tão diferentes, fazendo com que uns considerem justos o que para outro parece injusto? Por que eu trouxe essa questão? Nós estamos falando exatamente disso, né? Por que tanta discordância, por que tanta polaridade, né? Por que tanta intolerância? Né? Se elas nascem isso das paixões humanas, vamos ver o que as entidades responderam aqui para o Kardec. A resposta é mais ou menos assim, é mais ou menos não, é literalmente, eu deixei aqui minha cola para a gente não esquecer uma palavra. É porque em geral se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas sobre um falso ponto de vista. Né? Então, o que faz com que nós vejamos diferente do outro são as nossas paixões. Né? E as nossas paixões, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, tem uma questão muito interessante, que é a questão 908, né? Que ela diz assim: como definir o limite em que as nossas paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Porque as paixões, elas não são más em si mesmas. As paixões levaram o ser humano a construir, né, a própria humanidade, desenvolver muita coisa. Foi desenvolvida pela paixão. Mas quando que a paixão deixa de ser boa para ser má? Essa resposta também serve para a nossa reflexão aqui. As paixões são como um cavalo, né, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. Olha que resposta incrível. Nós nunca vimos tantas pessoas desfazendo amizades tão longas, deixando de falar com familiares, né? Queridos, próximos, por conta dessa polarização que nasce das nossas paixões, sejam elas políticas, ou pelo futebol, ou pela religião, não importa. Nós estamos tão polarizados e tão intolerantes, né? Porque a paixão nos cegou do que realmente é mais importante, né? Ou seja, a nossa paixão está desgovernada. E quando a gente perde esse equilíbrio, aí não adianta. O balizador é: essa paixão que eu tenho, que está me movendo nesse sentido, está me trazendo algum tipo de prejuízo? Se está, reveja a sua postura. Ainda há tempo da sua inteligência, né, da sua humanidade, fazer com que você reveja alguns conceitos. E resolva agir com aquilo que nós falamos de alteridade, que é aceitar que o outro é outro e pensa diferente de mim, e tudo bem. Não tem problema isso. Isso é o que faz com que a gente, inclusive, cresça como ser humano. Ter opiniões diferentes para que a gente enxergue a perspectiva do outro, tem essa perspectiva diferente da minha, senão a gente só vai saber o que a gente sabe. E isso é muito perigoso. Daí que nasce o fanatismo, a violência, né? Porque a intolerância é produtora de violência. Né? O fanatismo é produtor de violência. Quando essas coisas entram em desequilíbrios, vão virando doenças mesmo. E a gente vê mais difícil. A gente tem um bom exemplo agora de que muitas pessoas não tomaram a vacina, né? Por conta da desinformação, das fake news, enfim. E as pessoas começaram a ouvir, e pessoas que tinham um poder, né, que eram formadores de opinião em alguns lugares, falar, né, sem embasamento, ou uns sofismas muito bem construídos acerca do assunto, que as pessoas que já desacreditaram, inclusive, dos veículos de mídia, que estão muito desacreditados, e eu acho que talvez isso seja o maior risco que nós estamos correndo das fake news, não é das pessoas acreditarem numa mentira, é das pessoas pararem de acreditar na verdade. Né? Correto. Eu acho que isso é o maior risco que nós estamos correndo com as fake news, com a falta de credibilidade da imprensa, enfim.
Antes, lá atrás, a gente não tinha tanta gente falando, a gente tinha lá um âncora de um jornal que a gente era obrigado a acreditar no que ele falasse, não tinha muito outras fontes. Agora tem tanta fonte que as pessoas estão perdidas, estão entrando em processo assim de acreditar, né, na teoria da conspiração, né, da terra plana, enfim, da vacina vai causar problema de mutação genética, enfim. Eu tenho um filho de 25 anos, vai fazer 25 anos agora, 16, mas que ele não tomou a vacina. Ele não mora comigo, mora com a mãe dele, mas não tem, eu já tentei convencer ele de que isso não é bobagem, que é importante, que ele tomou vacina desde que ele é pequeno, que eu já dei as vacinas nele, que não, mas essa é mensageira RNA, ela não. Daí eu peguei uma reportagem de uma pessoa que trabalha com vacinas, né? Uma pessoa que é bem falando como é que funciona a vacina de RNA mensageira, enfim, né? Para ele entender que aquilo não tinha como fazer edição genética com aquilo, enfim. Mandei para ele. Ele falou, não, bacana, opinião. Só que quando a pessoa entra nesse processo, que ela desacredita tudo, ela está cega, né? Ela entrou num processo de polarização e está cega. Então assim, eu desisti, deixei ele à vontade, né? Bom, vai lá, você vai ter as consequências da sua atitude, enfim. Mas a gente vê pessoas muito próximas, e a gente é referência para eles, né? A gente deveria ser, falar, meu pai está falando, né? Imagine um outro falando, se o pai falando, a pessoa não ouve, imagine um outro falando. Então desistam, quando a pessoa entra nesse processo, ela não ouve mais ninguém, fica surda realmente, né? Para a verdade. Enfim, a gente está vivendo esse momento. Então, a gente precisa realmente falar, dialogar, né? E ter a tranquilidade até dessas pessoas que chegam nesse nível de teoria da conspiração, deixar elas à vontade também. Porque a gente fica entrando num embate gratuito, perde uma amizade, uma relação familiar, né? Por causa de coisas que a pessoa vai ter as próprias consequências daquilo e vai aprender de alguma maneira. A gente não pode cortar o processo de aprendizado da pessoa. É como cortar lá, ó, o casulo da lagarta esperando que ela saia mais fácil. Mas daí ela não vai conseguir fazer o esforço de jogar o fluido para as asas e ela não vai voar nunca. Então, infelizmente, a gente é obrigado a deixar a criatura fazer deixar que o tempo nos ensine, né? Que o tempo nos ensine. E você falou na paixão, a paixão é uma grande válvula propulsora, né? Tudo que nós fazemos com paixão, direcionada, né, disciplinada, sai muito bem feito, né? A gente sente aquela emoção. Você deve sentir isso quando compõe as suas músicas, né? Tem que ter paixão para compor a música, né? Para puxar a inspiração, né? Então a paixão é importante. Sim, você tem que gostar do que você faz, mas tudo tem um limite, né? A própria internet, ela não é negativa por si mesmo, né? As redes sociais. É o uso que você faz, é igual a faca, ela faz uma sopa com as batatas, você pode, né, agredir uma outra pessoa com ela. Então não é a ferramenta em si e também não é a paixão em si, é o uso que se faz dela. Eu tenho um exemplo bacana que eu gosto de falar sobre isso, que você falou da época de Jesus e tal. Jesus e Judas, eu gosto muito de contar essa história. Judas tinha sua paixão, ele queria a revolução. Ele queria se livrar do jugo romano. E ele tinha o Messias ali, que ele sabia que era o Messias, viu os milagres, né? Viu tudo que Jesus fez. Sabia, né? Viveu do lado de Jesus, estava ali. Mas ele achava Jesus muito bonzinho. Ele queria uma solução imediata. Ele falou, isso vai demorar muito, Jesus não está demonstrando que vai fazer alguma coisa. Queria um revolucionário, né? Ele era um revolucionário, né? Inclusive tem uma história no Boa Nova que fala, né? No Jesus no Lar, inclusive, que fala sobre o revolucionário sincero, que tem ali que o Judas está falando sobre a revolução, está entusiasmado. Jesus fala assim, olha, aí Jesus começa a contar essa história do revolucionário sincero. Mas o que Judas fez? Jesus falou, não, Jesus realmente é o Messias, mas ele é muito bonzinho, ele não vai fazer o que precisa fazer, vai demorar muito, eu quero resultados imediatos, né? Ele resolveu flertar ali com os fariseus e convencê-los, ele tinha uma relação política boa, falou assim, a gente vai fazer Jesus ser preso, daí o povo vai se revoltar, uma revolução civil, e a gente consegue fazer e expulsar esses romanos aqui. Depois a gente bota Jesus no lugar devido, né, que ele é devido. E os fariseus, né, que não tinham essa intenção, mas viram a tolice que Judas estava fazendo, falaram, não, ótima, tua ideia é fantástica, inclusive vamos te dar um dinheiro aqui para você começar o processo, aqui te dar uns dinheirinhos, uns 30 dinheiros. Enfim, Judas fez isso. E, é claro, Jesus não tinha a intenção de pegar em armas, de se livrar dos romanos. Ele sabia que os romanos, os hebreus, todo mundo eram as suas ovelhas, né? De qualquer maneira, cada um estava vivendo ali o seu papel. E ele preferiu se entregar em holocausto ali, né? Na cruz, ser crucificado, do que fazer qualquer outra coisa. Enfim, era o trabalho dele. E o Judas, vendo que aquilo não deu certo, acabou se entregando pela via do suicídio. Mas teve a oportunidade futura de refazer a sua caminhada, quando a gente falou da reencarnação na música, né? Um dia ele virou lá, né? Nasceu como Joana d'Arc, a Putela de Orleans, e acabou, né, tendo a oportunidade de refazer a sua caminhada. Inclusive foi vendido também,
né? Foi vendido pelo seu país porque precisava de recursos, acabou sendo vendido na lei de causa e efeito, pegando ele lá no final, deu o seu testemunho, muito interessante, mas também foi vendido assim como ele vendeu Jesus. Olha que interessante. Inclusive, E é isso que acontece. Então a gente, às vezes, por que eu estou falando isso, Marcos? A gente levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, como espíritas cristãos. Mas a nossa estratégia, muitas vezes, de muitos amigos no movimento espírita, é a de Judas. A gente quer uma solução própria. A gente quer se engajar politicamente, fazer alguma coisa, né? Belicosa, expulsar esse povo, fazer as mudanças por decreto. Mas esse não é o caminho, né? E nunca funcionou em nenhuma civilização, funcionou e não vai funcionar. O único caminho é a evangelização individual. E aí a evangelização individual, a mudança pessoal vai fazer com que as coletividades mudem por consequência. Né? E a reencarnação vai substituindo. Vai chegar uma galera nova que vai dar um ar melhor. E essa que não está aproveitando vai. É assim que funciona a evolução da humanidade, a evolução do planeta e a regeneração de tudo, do planeta e das pessoas. Não é pela a nossa ação, né, belicosa ou revolucionária. Isso não dá certo. Exatamente, de dentro para fora. Você, falando em Judas, eu me lembrei de um poema belíssimo de Maria Dolores, né, que fala do resgate de Judas por Nossa Mãe Maria, né? É muito lindo esse poema. Nós temos aqui 2 comentários, um do Daniel Cardoso, às 21h38. Cassiano, coloca pra gente, por favor, ele fala: o amor supera todos os obstáculos, por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Muito bom, Daniel. E logo abaixo, o Enaldo Souza, às 21h40, ele nos fala: a partir do conhecimento dos limites de nossa tolerância, começarmos a cultivar a empatia e paciência, pois a explosão que se manifesta quando frustrados lista na intolerância. Muito bom, Naldo. Mas, meu amigo tudo bem Aldo... também. Hoje minha esposa teve um rompante, tadinha. Ela tá com aquele processo hormonal de 8 meses de gravidez. Ela foi buscar meu filho na escola e uma cidadã com o carro atrás dela, ela fez um movimento para poder sair da fila da escola ali. Ela deu um pisca para entrar, mas a pessoa, acho que estava braba com alguma coisa, deu uma buzinada forte e ela não pode se assustar agora com 8 meses de gravidez. Ela se assustou. E ela, como está hormonalmente muito mexida nesse momento, ela não aguentou. Ela, que é normalmente uma pessoa calma, botou a boca para falar: o que foi? Tem que buzinar, não sei o que, não sei o que. E soltou, e a mulher nem abriu o vidro, foi embora, né? E ela me contou, depois ela falou assim: como eu me senti bem de colocar aquilo para fora. Às vezes a gente, né, tem caminhos diferentes, né? Às vezes uma pessoa que aparentemente é calma, não quer dizer que ela é calma, né? Quer dizer que ela está conseguindo segurar bem, mas, né, é bom que apareça uma criatura dessa de vez em quando para mostrar assim: você ainda precisa resolver algumas coisas, viu? Né? É verdade. Porque se uma pessoa é dona da nossa tolerância ou da nossa paz, se está na mão do outro, isso a gente não tem. Né? Ainda não tem. E tem que se perdoar por isso também, é bom, né? Um aprendizado interessante. Opa, preciso me desenvolver mais, porque a minha tolerância, a minha paz ainda está na mão do outro, não está na minha. Isso. Reconhecer que somos frágeis, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, espírito de terceira ordem, não tem nenhum anjo aqui, né? A gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível. O homem do mundo é mais frágil do que perverso, né? Tem muita perversidade no mundo, mas a maioria ainda é só fragilidade, medo, né? Insegurança pelo diferente, por não entender como é que é a cultura do outro, né? A gente tem muito medo ainda, muito medo. Isso, na ânsia de se defender acaba atacando, né? Exatamente. Mas Aldo, canta mais uma canção pra gente. Vamos lá, vamos cantar mais uma. Hoje eu tô com músicas daquelas bem reflexivas nesse processo de autoconhecimento, né? Eu fiz uma música que chama inclusive Diálogo com os Espelhos. Tá no meu álbum de 2019. E ela fala um pouquinho disso mesmo, dessa nossa capacidade, como você falou, né? Aquilo que eu reconheço no outro está mexendo com alguma coisa em mim, né? Está se comunicando com alguma coisa em mim. Então, o Diálogo com os Espelhos, ela fala um pouquinho disso, né? Desse nosso espelhamento do outro, né? O outro serve para espelhar o nosso comportamento. Isso é muito valoroso também. A gente cresce muito mais, né, quando a gente vê uma outra pessoa tirando o pior da gente, digamos assim. Porque senão, se ele não tirar, quem que vai tirar, né? Nós não vamos nem reconhecer. Então, Diálogo com os Espelhos. Eu tenho uma segunda câmera aqui para o pessoal me ver tocando. Vamos lá. Cresça, o tempo não espera por ninguém.
semeou verdade colhe o bem. Quem semeou a dor, que não esqueça da dor ser a raiz. Desça do altar de suas tolas ilusões. Se quer levar alento aos corações, permita que a luz lhe esclareça. Do amor seja aprendiz, no compasso a equação calculada, a intenção, o resultado da razão. É a soma de todos os egos. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Não é somente olhar, os interesses podem se ocultar entre a antigação e o que deseja. Quem pensas enganar, seja mais forte que aquilo que o feriu. A cada passo um novo desafio, de sorte que o amor também viceja e aprenderás a amar. No compasso a equação calculada, a intenção, o resultado da razão. É a soma de todos os egos. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Deus nos dê coragem pra mudar, serenidade pra aceitar, sabedoria pra poder fazer a distinção. Poder fazer a distinção, poder fazer a distinção, distinção. Deus. Muito bom, Aldo. Realmente precisamos de muita sabedoria, né, para enfrentarmos os nossos desafios diários. O refrão dessa canção, inclusive, é o trecho da oração da serenidade, né, que eu fiz questão de colocar, porque é bem isso mesmo, né? Tem coisa que você pode mudar, coragem, tem coisa que você não pode mudar, né? E tem coisa que você precisa saber, né, que você pode mudar e que você não pode mudar. E aí você tem que ter essa sabedoria para definir o que você pode mudar e o que você não pode mudar. Uma coisa que você não pode mudar é o outro. Isso. Né? Eu sempre digo, você pode mudar o outro. Tem uma maneira de mudar o outro. Eu vou contar um segredo para vocês. Só para vocês do programa TV Luz aqui. Né? Nova Luz. O que acontece? Quando eu modifico a mim mesmo, o outro tem que se adaptar a essa nova pessoa que eu sou. Então eu causo, por consequência, uma mudança no outro. Porque eu me modifiquei. Olha que interessante. Né? Então, assim, se eu me modifico, o outro tem que se adaptar a essa nova criatura que eu me tornei. Só assim que você muda o outro. E você acaba servindo de exemplo, né? Porque quando você se transforma, a pessoa começa a te observar. Da mesma forma que ela observa quando você faz coisas equivocadas, no momento que você está tomando um caminho mais equilibrado, você também começa a chamar a atenção. E a pessoa começa a te observar. Sim, e sim.
É, o filósofo estadunidense, né, Ralph Waldo Emerson, ele tem uma fala bem legal, dizendo assim, ó, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então não adianta a gente ser espírita teórico, músico espírita teórico, né? As pessoas vão sentir, né, que você está só falando, porque na verdade o teu comportamento que está sendo visto todo dia é diferente daquele teu discurso. Então você não vai convencer ninguém, né? Se a tua atitude não é, né, reforçada, tua fala não é reforçada pela atitude, infelizmente ela não vai trazer nenhum tipo de benefício para ninguém. E voltando um pouquinho no que você falou da questão de nós termos a serenidade para compreender aquilo que nós não conseguimos modificar, o próprio Cristo já nos falava, né, sobre que a cada dia basta a sua preocupação, a cada dia basta a sua aflição. Então, assim, eu sei que é muito difícil nós falarmos no nosso dia a dia para não nos preocuparmos, para não ficarmos ansiosos, mas Jesus já deu a receita, né? Viver um dia de cada vez, cada momento, porque assim nós vamos adquirindo serenidade e tranquilidade. Então, esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente até nós conseguirmos entrar nessa sintonia de viver um dia de cada vez, cada problema de cada vez, porque muitos desses desafios, muitos desses problemas se resolvem por si próprio, né? É só nós deixarmos ele entregue ao tempo que ele vai se resolver. É. E para quem Jesus é um mestre, modelo e guia, a gente tem a ética, né, cristã, um exemplo muito bacana de como que a gente deve ter essa empatia que não seja seletiva, numa passagem muito interessante, que é conhecida como a passagem da mulher adúltera. Você deve lembrar que Jesus estava ali e chegaram ali os fariseus e os escribas e exigiram de Jesus uma postura. Falaram assim, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés nos obriga a apedrejá-la. O que dizes, Rabi? E aí Jesus ficou naquela situação. E ficou grafando na areia ali uns caracteres. Alguns dizem que Jesus inclusive estava grafando os caracteres dos pecados de cada uma daquela pessoa que estava com as pedras na mão, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas, né, pelo nome. Enfim, mas como eles insistiram demais, né, o que o Senhor nos disse? Eles queriam pegar Jesus ali numa armadilha, que ele falasse contra a lei mosaica ou alguma coisa desse sentido. Jesus então tomou a atitude mais ética, não, então cumpram a lei, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E no Evangelho de João, ele diz que os mais velhos foram saindo primeiro, né? Olha que interessante. Porque eles tinham muito mais vida, muito mais vivência, ou seja, muito mais possibilidade de cometer equívocos, já saíram rapidinho, já lembraram rápido que eles não eram dignos de estar com aquelas pedras na mão. E os mais jovens, né, que não entenderam muito porque eles outros saíram, já saíram aquele comportamento de rebanho, né, deixa eu ir embora aqui que acho que não era para tirar. Mas aí a gente tem uma visão muito imediatista, dizer assim, Jesus salvou a mulher adulta, ele teve empatia pela mulher adulta. Não, Jesus salvou todos. Porque Jesus poderia ter aquela atitude que a gente vê nas redes sociais, que é dizer assim, quem são vocês para tirar pedra nessa mulher? Seus feminicidas. Né? Podia ter falado assim. Já imaginou como é que seria o desfecho dessa situação? Eles iam tirar pedra na mulher, tirar pedra em Jesus, acabou ali, né? Acabou ali a vinda de Jesus. Então, Jesus toma uma atitude mais ética, porque ele sabe que todos têm o seu valor. Aqueles homens poderiam contrair débitos, né, terríveis ali, atirando pedra nessa mulher também. E eles tinham o seu valor também, né? Estavam equivocados, mas a mulher também. Enfim, ele salva todos com uma atitude mais ética. Essa é a ética do cristianismo. Ter empatia por todos, saber que todos têm o seu valor. Mesmo que a gente às vezes se solidarize com quem está naquela situação mais difícil ali, que era a mulher, né? Que estava sendo oprimida por eles, porque o homem que, né, foi pego em adultério com ela não estava ali, né? Estava aquele processo só em cima da mulher. Mas ele acaba liberando todos eles de um equívoco terrível. Então, a nossa atitude sempre pode ser a melhor. Nós não podemos ser muito imediatistas, a gente tem que dar o tempo, respirar. Jesus mostra ali, né? Antes de tomar uma atitude, eu paro, eu vou respirar, né? Meditar sobre qual é a melhor resposta. A gente sempre tem pelo menos duas opções em cada situação. E invariavelmente a gente toma sempre a mais imediata, aquele momento de tempestividade, a gente toma aquelas decisões, né, equivocadas e depois lamenta o resto da vida. Isso, inclusive tem uma técnica que você, quando precisa dar alguma resposta, tomar alguma decisão, você sempre coloca uma noite no meio. Você dorme, faz sua oração, sua prece, deixa para dar resposta, para tomar decisão no dia seguinte, que tem aquela noite que você se desprende do corpo físico, você tem contato com seus mentores espirituais. Claro, claro. E às vezes você já acorda com a solução, né? Com a mente arejada.
No próprio Boa Nova tem uma situação ali, Joana de Cusa, né? Onde ela está batendo na porta do Pedro para falar com Jesus, para reclamar do marido que comercializava com os romanos e era hebreu, enfim, ela não gostava do comportamento dele, do Cusa, enfim, Joana de Cusa, é a própria Joana de Ângeles, né? Uma reencarnação dela. E Jesus, ouvindo ela, falou assim, não, mas ama teu marido. E quando você for resolver alguma coisa, não fala com ele no momento de raiva, né? Espera e fala o verbo doce ou enérgico, mas em outro momento. Né? Porque ninguém consegue resolver as coisas no momento de ânimos exaltados, né? De todo mundo à flor da pele. Ali não sai coisa que presta. Então ela fala, calma, e no outro momento que estiver tudo bem, você vai lá e fala. E a gente às vezes hesita, né? Quando está tudo bem, a gente fala assim, não, mas agora tá tudo bem, né? Então eu não vou falar, mexer naquilo de novo. Mas é errado, porque se aquilo está nos incomodando, vai deixar a gente doente se a gente não falar, se a gente não dialogar, né? E dialogar é ouvir a versão do outro também, né? Não é como a gente está fazendo aqui, de simplesmente falar, é dialogar. Exatamente. Você tem mais uma canção pra gente, não tem, Aldo? Sempre tenho uma canção no bolso, né? A gente sempre tem uma canção no bolso. Eu trouxe uma terceira canção, que é uma canção que eu fiz a letra e a melodia do Ricardo Sardinha, que é o nosso queridão Ricardo Sardinha, do Rio de Janeiro, né, inclusive. E ele falou, Aldo, você não faz uma letra para uma música minha e tal? Ele sempre queria, eu falei, poxa, eu sempre fui, né, com dificuldade de fazer letra com a melodia já pronta, eu sempre faço tudo junto, mas ele é uma pessoa muito querida e eu queria muito ajudar a fazer. E a canção é Nos Mares de Mim, tá no álbum dele, que inclusive leva esse título, Nos Mares de Mim, e eu fiz uma letra que fala muito sobre isso. Eu lembrei muito do filme lá do Fernão Capelo Gaivota, não sei se você já assistiu, sim. O livro, né, o filme, aquelas imagens de mar, né, daquela confusão toda, aquela viagem de autoconhecimento, enfim, Moby Dick também, lembrei um pouco. E aí eu fiz uma letra que fala sobre isso mesmo, sobre navegar, sobre como a gente realmente é o barco, né, a gente navega em nós mesmos, né, enfim, a nossa maior viagem é a viagem interior. A gente às vezes fica olhando para fora, mas a nossa maior viagem é interior. Então, pense nessa música, essa letra, como uma viagem interior, nos mares de mim. Eu vou tocar para vocês, eu vou ter que botar a letra aqui, inclusive, em algum lugar, porque eu fiz ela muito recentemente, pode ser que eu me bata um pouquinho aqui, então vou tocar olhando para a letra, se eu me perder, tá aqui, vamos lá. Vamos botar a câmera do violão. Tudo é mais demorado hoje, viu? Não tem jeito, não. Você vai ter que ter paciência também. Tolerância, lembra? A gente falou da tolerância? Tem que ter tolerância. Vamos lá. Nos Mares de Mim. Ricardo Sardinha, Aldo Motelevich. Isso mesmo. Sua embarcação nos domínios do tempo, ao deixar o cais, uso a força do vento nesse mar de silêncio, navegando em mim mesmo. Desatando os nós dos meus medos contritos, vejo ao meu redor outros barcos aflitos, são os meus desafetos, ancorando o que sinto. Tento enxergar o sol entre o céu tão
ter alento ante a imensidão. Solto amarras e dores, penso em regressar, abraçar meus amores, são os meus compromissos, meus corais multicores, a sós nesse convés, rumo a um novo começo. Sou meu próprio destino, rotas que desconheço, na paz desse convés, sob a luz das estrelas, o céu se abriu sobre mim, viagem que chega ao fim. Nesse mar de silêncio, navegando em mim mesmo, navegando em mim mesmo, navegando em mim mesmo. Barulhinho do barco. Linda letra, linda mensagem, linda melodia. Muito bom mesmo. Sardinha é incrível. Mas, meu amigo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Que é Como bom, sempre, passa rápido, muito rápido, passa né? muito rápido, não dá nem para rabiscar, né? Nem para E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. minhas considerações finais. Então, a gente tem dentro da doutrina espírita, né, um manancial de conhecimento que, se ele for só teórico, a gente vai acabar resvalando aí e tropeçando como muitos irmãos já tropeçaram, imaginando que a teoria nos faria pessoas melhores, né? Nós precisamos pegar tudo isso que a gente sabe, essas questões decoradas, né, dos livros do Livro dos Espíritos e tantas obras subsidiárias aí também, e a gente começar a colocar isso em prática, né? É por isso que eu trabalho com a música, que a música ela chega mais dentro do nosso sentimento. Não adianta nada a gente estar organizado na casa espírita, nas federativas, se a gente perder esse acolhimento, se a gente perder essa empatia, essa alteridade, se a gente não conseguir desenvolver isso, a gente está só fazendo um desserviço, né, para o trabalho do Cristo, para o trabalho de tantos irmãos que vieram antes de nós trazer o que seria, né, esse corpo doutrinário, para que nós pudéssemos exemplificar. Não existe evangelho, Jesus é o evangelho. Apenas descreveram o seu comportamento e aí virou o evangelho. Então que nós sejamos, como dizia Paulo, as cartas vivas do evangelho, dando o nosso testemunho da fé espírita, né? Tendo essa postura cristã, parando de julgar, de atacar as pessoas, de aceitar o outro como ele é, né? Como a gente estava dizendo,
e fazer um movimento interno de mudança. E assim conseguir mudar as pessoas através, né, daquela adaptação que eu falei. As pessoas vão se adaptando àquela pessoa que nós nos tornamos. E aí sim, vamos trazendo ali no exemplo um bom caminho, né? Um caminho bom a ser seguido. Aquilo que você faz fala tão alto que o que você disser eu não consigo ouvir, como dizia Emerson, né? O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Reflitamos, né, a respeito dessa frase incrível e que possamos fazer, ser, mais do que ter, mais do que saber. É isso. Muito obrigado, Aldo, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Que Jesus te abençoe e a sua família para continuar nesse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando. Agradeço aos nossos amigos do chat que estiveram conosco nesta noite, participando, fazendo comentários. E amanhã temos um encontro às 10 horas da manhã no programa Jesus Cuidando de Você. E domingo, às 21 horas, o Evangelho no Lar. Um forte abraço para todos, uma excelente noite de sono e um ótimo final de semana. Beijo para todos. Obrigado a todos. Até a próxima.